Boa noite, galera. Vamos nós para mais um assunto aqui. E o tema de hoje vai ser abortamento. O que vocês entendem por abortamento? É um pouco difícil agora a gente falar nessa videoaula, mas eu vou querer saber as opiniões de todos. Por isso eu quero que vocês assistam direitinho, para a gente chamar no WhatsApp e ter um momento de debate, eu e vocês. Então, a gente sabe que o abortamento no Brasil, ele é ilegal em certo quesito. Porém, a gente também tem abortamentos legais. E dentro do conceito de necrópsia de vocês vão procurar saber a causa do abortamento, se ele foi legal ou se ele foi instantâneo ou foi provocado. Então, vamos ver o conceito de abortamento. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o abortamento é o ato de abortar, expulsão ou extração do concepto, vivo ou morto, pesando menos de 500 gramas, menor que 22 semanas completas de idade gestacional. O feto inviável vai de 20 a 24 semanas, feto viável de 25 a 34 semanas e a prematuridade de 34 a 36 semanas. Vamos tentar entender este quesito. Mas quer dizer que se o feto pesar mais de 500 gramas, não é abortamento? É abortamento. Porém, este feto ele vai ganhar uma declaração de óbito e uma declaração de nascido. Se ele nasceu vivo, ele vai ganhar uma declaração de nascido vivo. Ou, se não, nascido morto. Gente, é caracterizado o abortamento quando a mulher ela está grávida, é legalmente conceituada grávida, e aí ela não quer levar essa gestação até o final. Ela simplesmente quer retirar o feto, ou seja, quer matar o feto. Abortamento nada mais é que matar o concepto. Me desculpe o palavreado, não sei se alguém já fez, mas abortamento nada mais é do que matar o concepto. E se é concepto, para mim já é alguém. A partir do momento que a pessoa tem relação sexual e que tem a fecundação do óvulo e que provavelmente já vai virar um serzinho, então, para mim, já é um abortamento. E a pílula do dia seguinte? Não. Eu não considero a pílula do dia seguinte como um abortamento. Até porque a pílula do dia seguinte você toma nas primeiras horas até as 72 horas. Ou seja, é onde, neste momento, que são os 3 dias, que vai ocorrer a fecundação do óvulo colocado no útero da mulher. Então, assim, até esses 3 dias a gente tem a possível fecundação. Não é que a gente tem certeza que vai fecundar. Então, tem a possível fecundação. Então, se eu tomo a pílula do dia seguinte, neste curto período, eu ainda não vou estar matando ninguém. Eu vou estar prevenindo, fazendo com que o óvulo ele se destrua antes de ser fecundado no útero da mulher. Entenderam? Tem algumas igrejas, inclusive a Igreja Católica, que condena muito o fato de tomar a pílula do dia seguinte e ser caracterizada como abortamento. No meu pensar, como enfermeira, ainda não é um abortamento. É uma prevenição para um futuro abortamento. Porque quem toma a pílula do dia seguinte não quer engravidar, né? Suponhamos. E aí essa pessoa é engravida, tá lá de 2, 3 semanas. Já dá para saber? Já dá para saber. Então, no exame de sangue, com 5 dias que você engravidou, já dá para saber que você está grávida ou não. No exame de farmácia, é mais ou menos de 15 dias. Então, dá para saber perfeitamente. Sendo pequenininho, muito pequenininho, mas dá para saber. Tranquilo. Então, tem muitos abortivos que as pessoas usam hoje em dia e que funcionam. Muitas ervas amargas, muitas técnicas e também o abortamento pelo método mecânico, ou seja, o método viável de drogas, o uso de remédios. E a gente tem um remédio
que ele não foi criado para o abortamento. Ele foi criado para uma causa de doença. Só que um dos efeitos colaterais dele é a provocação do abortamento. Então, muitas pessoas usam esse medicamento para abortamento, sim. É ilegal, não se vende em farmácia, porém o mercado negro está aí. E tem gente que chega a comprar esse medicamento por R$400, R$500. E assim, ele realmente funciona. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Cytotec. O Cytotec, ele é um medicamento criado para úlceras gástricas, é um remédio de estômago. Só que, por conta da composição dele, um dos efeitos colaterais dele é a provocação do abortamento. E estudos realizados, uma quantidade X dele usada também para abortamento dentro do hospital, ou seja, intra-hospitalar. Por mais que a gente compre fora em mercado negro, se por um acaso este abortamento for de via legal, o pessoal do hospital vai usar esta medicação. Cytotec, gente, é um nome comercial. É claro que ele tem um nome genérico, um nome ético, uma composição que leva o nome dele, que eu não vou falar aqui agora, mas vocês são espertos o bastante para procurar na internet e para saber qual que é. Então, essa medicação, ela vai provocar um aborto requerido. Um aborto que quando você toma esse remédio, você vai estar sabendo o que você quer fazer. Então, é de sã consciência e lucidez que você vai estar fazendo. Ai, professora, mas como que eu vou ter um aborto legal? Então, os abortos legais no Brasil são de fatos por via judicial, são de origem de estupramento, e principalmente de formação congênita. Por exemplo, se o bebê estiver com hidrocefalia, ou seja, é o cérebro somente transformado em água. Não existe cérebro na cabeça dessa criança. No lugar do cérebro vai ter somente água. Hidro vem de água. Então, muitas pessoas, muitos médicos, eles induzem as mães a realizarem o abortamento legal por conta do... Já ia falar o nome do remédio. Por conta do Cytotec. E aí é o seguinte, como que funciona? 2 comprimidos por cima, injetados, e 2 comprimidos injetados na parte de baixo da vagina da mulher. Então, essa é a forma eficaz para fazer um abortamento. Só que aí a mulher vai estar internada, vai estar sob cuidado dos médicos, porque quando a medicina legaliza o aborto, é porque tem um risco para a mulher, para a gestante. E no caso do aborto, é uma gravidez indesejada de um ato sexual não autorizado. É um estupro, é um crime. Então, a justiça automaticamente libera esses casos de aborto. Eu posso morrer? Eu posso morrer fazendo um aborto. Então, eu já falei da forma mecânica, que é a forma do Cytotec. Gente, é o Metropossol, então todo mundo já sabe. Temos as formas abortos espontâneos. A gente sabe que alguns fatores podem sim ocasionar certos abortos espontâneos, quedas, batidas, medicações, inclusive medicações de formas corriqueiras que a gente toma no primeiro trimestre da gravidez, ele pode ser ocasionado como um aborto. E também em forma de... Tem muitos médicos clandestinos por aí que tem clínicas abortivas, então eles vão colocar uma pinça chamada cureta e aí vai fazer a limpeza no útero da mulher e aí vai tirar tudo que tiver lá dentro, inclusive o serzinho. O abortamento, a minha visão, quem faz o abortamento por vias não legais, ou seja, ilegais, eu fui lá, transei, não usei preservativo, não usei nenhum método condicional, engravidei, não quero.
Vou abortar. Vou abortar porque não quero, vou estragar minha vida, coisa e tal. Beleza, vou abortar. Gente, vocês acham? Olha, minha opinião, não tô fazendo opinião de ninguém, mas na minha opinião, essa pessoa não tem o perdão de Deus, jamais. Mas não convém ao caso. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E aí, o que condiz para vocês? Onde vocês vão trabalhar? De repente, vocês pegam um bebê, mais de 500 gramas, porque quando nasce com mais de 500 gramas, este feto, ele tem direito a uma declaração de nascido vivo ou morto, porque ele vai gerar um registro na vida dele, e depois do registro, ele ainda vai ganhar uma declaração de morte. Então, são 2 documentos. Passou de 500 gramas. Se não teve até de 500 gramas, ele não tem nem documento de óbito e nem documento de nascido, porque não condiz pela Organização Mundial da Saúde de pessoas ainda verídicas para ganhar documentação abaixo de 500 gramas. Uma vez eu tinha comentado isso, acho que foi no primeiro dia de aula, eu comentei isso com vocês. Então, se passou mais de 500 gramas, vai para autópsia, para saber qual foi a causa da morte da criança. Se foi um abortamento, se foi legal, se não foi legal, se tem culpado ou se não tem culpado. E aí vocês vão fazer essa pesquisa. O metoprolol, ele quando a mulher toma, ele começa a deteriorizar o feto. Então, começa a quebrar a criança dentro do útero da mulher. Então, se sair os pedaços, muito provavelmente foi um aborto, e um aborto por vias de fato ilegais. E aí, vocês vão também pesquisar restos dessa medicação no útero da mulher. E é nessa hora que vocês vão fazer todo aquele processo de investigação. Por exemplo, se for um aborto espontâneo, essa mulher vai cursar com hemorragia normalmente e aí vai acabar perdendo o bebê. E a gente sabe, né, gente, quando o aborto é espontâneo ou quando alguém não quer, né? Olha, de acordo com o direito brasileiro, que é o Código de Direito Penal, os crimes contra a vida, crime praticado contra a vida humana em informação é crime da cadeia. E é também condenado pela Igreja Católica. O aborto provocado em si mesmo, autoaborto, ou permitido que o outro lhe provoque, tem a duração de 1 a 3 anos de prisão. Ou seja, se eu mesmo fiz o aborto, ou então eu paguei alguém para fazer para mim, se por um acaso a justiça descobrir e julgar que eu sou culpada, eu vou pegar de 1 a 3 anos de prisão. Já pensou? Nossa, olha, o aborto provocado sem o consentimento da gestante, ele tem reclusão de 3 a 10 anos. Ai, como assim a gestante não vai autorizar? Ai, gente, tem ideia para tudo. Imagine que a minha cunhada, ela engravidou, né? Na época ela teve assim, uma vida difícil com meu irmão, eles fugiram, ela era da igreja, da cristã, e aí ela era noiva de outro, e eles se relacionaram, ela fugiu, aí foi morar lá em casa. Foi aquele horror. Depois de 2 anos, ela engravidou. A mãe dela deu uma surra nela e fez ela colocar os comprimidos por baixo e tomar por cima. Então, se a gente tivesse denunciado essa véia, ela tinha pegado de 1 a 10 anos de prisão. E aqui vocês vão ver na página 48 todos os agravantes e todos os códigos de penas para quem provoca o aborto. O aborto espontâneo ocorre em mais ou menos 15% das gestações e geralmente são entre a 4ª e a 20ª semana de gravidez, ou seja, no primeiro trimestre. O que é o aborto em si, gente? O corpo humano, ele tem anticorpos que eles começam a expulsar tudo o que ele acha não viável pra gente. Então, quando a mulher fica grávida,
ela tem um corpo estranho dentro dela. E aí começa a fazer os efeitos colaterais, os enjoos, os vômitos, as náuseas, os mal-estar, tudo isso são efeitos da gravidez. E esses enjoos e essas náuseas são o corpo humano, a nossa defesa, tentando expulsar uma coisa que não é da gente. Por isso que dura do primeiro até o terceiro mês, porque é a fase que o corpo vai acostumar com aquele concepto no útero da mulher e não provocar um aborto. O tempo todo que a mulher sente enjoo, mal-estar, é o corpo da gente, é o anticorpo da gente tentando expulsar. Então, tentando fazer um aborto espontâneo. E aí, quando passa o terceiro mês, ele praticamente já se acostumou com o concepto. E aí passa a ser uma parte da mulher. E aí, por isso que para os mal-estares, os enjoos. Basicamente por isso. Eu não sei se vocês já sabiam, mas é por isso que ocorre todos os enjoos da gravidez. E na maioria das vezes, os abortos, eles são precocemente. A gestante, ela já cursa com um patamar, e aí logo no primeiro trimestre, a quarto mês de gestação, quinto no máximo, que é onde está formando o bebê, que está fazendo toda aquela concepção, que pode ocorrer os abortos espontâneos. Não significa que mais para frente não vai ter, mas mais para frente vai ter por uma má formação. E aí o aborto também vai ocorrer. Os abortamentos legalizados, eles têm também um período, né? E também é um perigo a mais para a mãe. Porque se esse neném já tiver mais de 6 meses, ele já está formado. Então, o risco de vida para a mãe também é muito grande ao fazer o abortamento. Então, é muita cautela, é intra-hospitalar, porque além de fazer esse abortamento, a gente vai ter a cautela de não prejudicar a mãe, porque acaba sendo um parto. E algumas gestantes, elas cursam com algumas doenças degenerativas da gravidez, e que aí pode acarretar em uma pré-eclâmpsia e, consequentemente, uma eclâmpsia na hora do parto. O que é eclâmpsia? O eclâmpsia é um dos fatores maiores que levam as gestantes à morte e também os bebês, porque vai mexer diretamente no organismo da mulher. Vai ter uma alta de pressão e, consequentemente, os outros órgãos eles não vão funcionar diretamente por conta que a circulação sanguínea está maior. E aí a gente vai ter uma concentração maior de sódio e uma concentração maior de eletrólitos. O que ocasiona, tanto para a gestante quanto para o bebê, uma condição grave para que ocorra um aborto espontâneo, mesmo que o bebê ainda esteja para nascer, ou que nasça. Para a mãe ainda há riscos. E assim, gente, se o médico tiver que escolher entre a mãe e o bebê, ele vai escolher a mãe. Por mais que as mães falam, eu prefiro que escolha ele e me deixe morrer. Na nossa concepção, é a mãe que a gente salva. Depois a gente discute sobre isso. Então, a gente pode ter aí as cardiopatias, as fibrilações, a gente pode ter as hipertensões, que são fatores gravíssimos para que ocorra um abortamento e até mesmo a morte gestacional. Um abortamento criminoso é o abortamento que eu disse para vocês. Ele é feito de forma ilícita. Ele é ilegal, mas mesmo assim as pessoas procuram bebendo chá, fazendo chuveirinho, fazendo cureta, tomando medicações, e aí acaba tendo um abortamento de forma criminal. E assim, gente, não é qualquer pessoa que consegue fazer um abortamento. Então, o que não me mata, me aleja. Pior do que você tentar fazer um abortamento de um bebê é você ter o bebê e ele vir com defeito por conta da sua má consequência. E aí,
Deus faz castigar. Os meios abortivos eu já falei, tem os químicos, os farmacológicos e os mecânicos. E assim, gente, tem muita gente louca que imagina que calor, sonda, palito, agulha, talo, varetas, todas essas coisas são abortivas. E assim, não é tão fácil abortar um bebê, mas é muito fácil deixar ele aleijado e você ter uma criança consequente do seu mau hábito. As consequências eu já falei aqui, que pode levar até a morte da mulher. A perícia, a gente vai periciar na mulher viva os sinais da gravidez. Mas se passar muito tempo não tem como descobrir. Realmente, se passar muito tempo não tem como descobrir nem que você estava grávida. Por isso que a perícia ela tem que agir de forma rápida. Mas tem algumas coisas que a gente pode saber sim, tá? Sobre as considerações finais, a diminuição dos índices de abortamento provocado verificar-se-á quando forem sanadas as causas que o determinam. Então, se eu descubro a causa do abortamento, eu já tenho meio caminho andado. E eu posso também estar procurando a parte financeira, a parte da proteção à mulher, de repente foi o homem que induziu ela a um aborto. São tantas causas, mas que para mim não justifica. Então, daí as causas que provocaram o abortamento. Gente, tem muita mulher casada que faz abortamento. Só elas para saberem o motivo. Então, eu não julgo o motivo. Eu sei que é um pecado divino. Mas eu não julgo o motivo, porque só quem sabe o motivo de fazer um abortamento é quem está fazendo o abortamento. Acho que já teve umas 3 alunas minhas do curso de enfermagem que vieram falar para mim, para me ajudar a fazer um abortamento. Eu falei, olha, eu não ajudo. Eu não estou com você nessa. Eu posso te falar a parte de opinião que eu acho como enfermeira e como pessoa. A parte de enfermeira assim, assim, assado. Tô te falando como enfermeira. E a parte pessoal que é minha, não sei se você pediu opinião, mas eu vou dar, assim, assim, assado. Se você precisar de alguém após o ato para te visitar no hospital, eu vou te visitar como amiga, mas te apoiar jamais. Ela fez. Graças a Deus ela fez e deu tudo certo. O problema é ela fazer e dar errado. Imagina, já pensou morrer, gente? Diante do abortamento, eu creio que pessoalmente, a gente tem muito mais coisas para discutir sobre o abortamento, porque é um tema bem amplo e bem abrangente. Então, a gente pode, quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer uma roda aberta sobre essas questões e que eu garanto que vai influenciar muito, não só na vida rotineira de vocês, mas na vida pessoal. Bom, abortamento é isso. Eu vou terminar com o abortamento, um vídeo bem pequeno, e aí a gente vai falar sobre a traumatologia forense, que a gente vai continuar na página 52, tá bom? Um beijinho, até a próxima!